Olá, boa tarde. Me ouvem normalmente? Sim, Maílson. Ok. Saudações a todos os que nos acompanham, sejam o público em geral, seja o público geral, sejam os membros da mesa, cuja companhia é motivo de satisfação para mim, pois estou rodeado de três brilhantes morfólogos. Agradeço aos professores Uda Santiago e Natival Simões Neto pelo convite para a participação neste irresistível ciclo de palestras. Né? Um agradecimento também à moderadora da sessão, professora Mariana Fagundes, de quem fui aluno de sintaxe na graduação. Muito bem. Eu começo sumarizando essa exposição, né? O que tratarei nela. A minha comunicação enfocará a lexicogênese, daí o título, Variação e Mudança em Vocábulos Corradicais Sinonímicos, com diferenciação morfolexical no espanhol e no português. A lexicogênese como uma zona de intersecção entre léxico e morfologia, sendo, portanto, um campo de interesse tanto para a morfologia quanto para as ciências do léxico. Né? Maílson, Pois não. Os slides, né, Nath? eu posso já projetar? Eu posso já Pode projetar os sim, slides? já pode projetar. Ok. Estou no segundo slide. Tá, ok. Ok. Então, a lexicogênese é um campo de interesse, né, uma intersecção entre a morfologia e as ciências do léxico, como a lexicografia e a lexicologia. Dentro dessa seara que é tão vasta, eu selecionarei para essa exposição um único fenômeno, que é a sinonímia entre vocábulos corradicais com diferenciação afixal no espanhol e no português. E o meu foco, embora traga alguns exemplos para sufixação, o foco será a derivação prefixal. É incontestável, aqui já começo, após esse sumário, a introdução, é incontestável que os sistemas linguísticos do espanhol e do português contêm conexões indeléveis entre si. Isso tanto em relação à sua gênese, que é comum, a partir da mesma matriz idiomática, o latim, e também nos pontos de contatos históricos, sociais e culturais ativados durante todo o seu devir temporal, seja no período medieval, seja nos períodos subsequentes, chegando até os dias de hoje. A fonte comum de que se originaram o latim, bem como essa contiguidade histórico, territorial, cultural que experimentaram, ao mesmo tempo que favoreceram a manutenção de correspondências, equivalências ou similaridades, propiciaram também, né, o que é incrível, e por mais incrível que pareça, movimentos de diferenciação interna entre essas duas línguas. Isso fez com que houvesse, desde o princípio e até hoje, uma espécie de tensão contínua entre esses dois idiomas. Ou seja, forças de similitude, forças de encontro e forças de afastamento. Daí que não sejam a mesma língua, como sabemos, são línguas diferentes, embora muito parecidas. Né? Ora, isso tem efeitos muito sérios para a aprendizagem de língua espanhola por brasileiros, porque muitas vezes o que há é uma falsa noção da similitude, né, da proximidade, tomada como se fosse uma equivalência. Isso causa problemas de fossilização terríveis. Né? A tensão supradita, a tensão que já foi dita entre os proximidade, né, entre os fenômenos de proximidade e afastamento entre essas línguas, ocorrem em vários níveis e aspectos desses idiomas. Sendo a estruturação intravocabular, ou seja, a constituição morfológica dos vocábulos e dos seus respectivos repertórios lexicais, né, tanto os quanto para os português, sendo a estruturação intravocabular, portanto, um campo saliente para essa observação. Então, ao mesmo tempo em que há inúmeros casos de semelhanças semântico-formais absolutas nesse léxico, né? Pode passar, Natival, por favor. Temos aí, por exemplo, apartamento, desabastecer e sobrecarga, em português, que são as mesmas palavras em espanhol, apartamento, desabastecer, sobrecarga. Então, semelhanças tanto na forma quanto na semântica, absolutas. Outras que são quase absolutas, aqui eu só foco na forma, mas também teria na semântica. Então, imortal e imortal, reconciliação e reconciliação, desconhecimento, e desconhecimento.
Muito bem. Então, vemos que há essa similitude, ou uma quase similitude entre essas formas, né? E vamos supor que um aprendiz da língua veja que há um prefixo ultra em espanhol, com distribuição semelhante ao português, com semântica muito semelhante, tá, equivalente ao português, e que está em palavras comuns a ambas as línguas, como ultravioleta, ultravioleta, e está em outras que são com alguma diferença, como ultrassonido, ultrassom. E aí o aluno diz, ora, eu tenho no espanhol o verbo passar. Passar como equivalente a passar no português. E eu tenho o prefixo ultra em espanhol e também no português. Portanto, o verbo será ultrapassar, em espanhol, ultrapassar. Mas qual a nossa surpresa quando vemos que não há esse verbo na língua, pelo menos não registrado nos repertórios lexicais. O verbo não é ultrapassar. Claro, há outras formas que não são corradicais, como exceder, rebaixar, adelantar, passar simplesmente, mas o verbo com o mesmo radical não é com prefixo ultra, é com prefixo sobre, sobrepassar. Então, diria algo como, não puedo aceptar que se ataque a minha família e sobrepassar os limites de lo soportable. Sobrepassar os limites, não ultrapassar os limites. Ora, mas ainda, sabemos também que há pares lexicais cognatos em espanhol e português, como, pode passar, Natival, por favor, como necessitar, em espanhol necessitar, obrigar, em espanhol obrigar, melhorar, em espanhol melhorar. Sabemos que há verbos no português formados a partir do adjetivo, como piorar, que vem de pior, e sujar, que vem de sujo, né? Então, o aprendiz poderia pensar, então, se é assim em português, piorar, em espanhol será piorar. Será também suciar, já que em espanhol é sucio o adjetivo. Mas não se usam piorar ou suciar, mas sim empeorar e ensuciar. Então, como a gente pode ver, a questão não é tão óbvia. Essa transposição não é em nada óbvia. Porque ao mesmo tempo em que temos um número pujante de formas idênticas, ou seja, que seguem os mesmos esquemas para ambas as línguas, temos outros que são diferentes, e isso muitas vezes é imprevisível. E aí o que é que tenho que pedir ao meu aluno? Que leia, pegue algum dicionário bilíngue, bom, ou mesmo dois monolíngues, e vá marcando todas as correspondências entre português e espanhol, seria inviável. Numa turma de morfologia, com 68 horas de curso, né? Seria possível fazer isso? Não, porque tem que dar conta de toda a morfologia. Então, o aluno tem dificuldade para acompanhar essas questões, para adquirir esse léxico, né? E daí seja necessário uma espécie de aquisição morfológica mesmo, das ferramentas morfológicas para a língua. Tudo isso é para dizer que não é óbvia a correspondência entre o espanhol e o português quanto à formação de palavras, assim como não é em vários outros aspectos. Ou seja, junto a um número grande de correspondências, há um número também grandioso de diferenciações. Outra coisa seria para a formação de palavras. Tem em português figo, ou a formação de palavras de árvores frutíferas. Tem em português figo, em espanhol é higo. E daí as árvores respectivas, né, figueira e higueira. Pêssego, em espanhol, melocotón. E aí temos pessegueiro e melocotoneiro, todos com sufixo eiro. Tomate, ou tomate, em espanhol, e a árvore, cuja árvore é o tomateiro, ou tomateiro. E aí o aprendiz se depara com a forma granada, que é romã, vem de malum granatum, e diz, assim, portanto, será a árvore frutífera, será la granadeira. Mas não existe la granadeira, é el granado, é o el granado. Ou seja, o sufixo é o, para essa formação. Embora haja várias outras formações que sejam em ero. Então, vejam o nível de complexidade para isso, não só para o aprendiz, digamos, em níveis elementares, mas também para os próprios estudiosos da língua, porque não temos repertórios dessa natureza. E aí eu chego no projeto que desejo construir, certo? Que estou executando, na verdade, já há 2 anos, há quase 2 anos. Mas antes disso, digo que os exemplos se multiplicariam ad infinitum. São muitos. Não digo ad infinitum, mas pouco definidamente. E olhem que eu somente foquei a derivação, não foquei a composição.
não foquei outras formações, foquei somente um recorte da morfologia lexical, né? E para nós que estudamos a fundo esses idiomas, percebemos que, sim, são semelhantes, porém são diferentes. E daí que concordemos com as professoras Maria Teresa Felada e Neire Gonçalves quando digam que o espanhol no nosso espaço brasileiro é uma língua peligrosamente estrangeira. Justamente porque há uma falsa noção de proximidade, confundida com equivalência, e que pode, noção essa que pode promover crenças e atitudes linguísticas desfavorecedoras de uma aquisição proficiente do idioma. Certo? Então, o aluno pensa a início que o espanhol é extremamente fácil, não estuda a língua, tenta improvisar, tenta partir de intuições, e com isso acaba fossilizando estruturas que são inexistentes na língua-alvo, o que não é de nada positivo, né? Pelo menos a permanência disso. Que haja um estado inicial de interlíngua, tudo bem, mas que você termine a graduação com esses defeitos não é algo positivo. Então, é nesse contexto que surge o projeto que eu estou desenvolvendo. Está na primeira fase, já há quase 2 anos. É um projeto que tem exigido dedicação e é constituído por 6 fases. É um projeto para 12 anos, portanto, cada fase bianual, para observar essas similitudes e divergências no comportamento das palavras derivadas em espanhol. Primeiramente prefixadas, que é o meu foco agora, e depois as sufixadas, né? E também com interfixos. E isso com o objetivo de, depois dessa década de trabalho, publicar um dicionário para que o aluno não precise estar olhando um dicionário bilíngue e catando cada uma das correspondências, e sim ter um dicionário de referência em que haja essas correspondências. Então, por exemplo, empeorar em espanhol corresponde a piorar em português. Ele não vai precisar ver outro dicionário catando, porque isso dá um trabalho imenso. Não é? Então, eu trago o trabalho para mim, eu que faço com os meus orientandos. Os primeiros orientandos desse projeto estão sendo esse ano, porque nos anos anteriores eu estava com o Tesouro do Léxico, e aí o aluno vai ter já essa facilidade. Não só o aluno, mas também os estudiosos da língua, tradutores e tudo mais, né? Então, é essa a contribuição que eu desejo dar com o projeto, que daqui a 10 anos, que resultará na publicação, Deus mediante, desse dicionário. Pode passar, Natival, por favor. Eu me centro agora nos... isso daí também pode passar. Eu já disse. Eu me centro, então, agora no fenômeno. Certo? Depois dessa introdução que foi longa, mas tentarei adiantar agora, sobre os corradicais sinonímicos com diferença afixal. O nome é em algo pomposo, o termo é pomposo, mas a definição é bem simples. São palavras que têm semântica semelhante ou idêntica, equivalente, nas duas línguas, que são constituídas do mesmo radical, muitas vezes proveniente da mesma base lexical, mas que possuem afixos diferentes. Então, por exemplo, em português é entardecer, mas em espanhol é atardecer. Em português é desfolhação, a perda das folhas, em espanhol é defoliação. Em português é esfriamento, em espanhol enfriamiento. Em português esgotar, em espanhol agotar. Em português ultrapassar, em espanhol sobrepassar. Então, vemos aí que são sinônimos com a mesma base lexical, porém com afixos distintos. Esse é o fenômeno que eu tenho estudado, e atualmente só estou vendo esse recorte, ou seja, palavras que têm um prefixo e outra, semanticamente correspondente, corradical, que tem outro prefixo. Eu não estou trabalhando nesse primeiro biênio com formas de flutuação entre uma que tem sufixo e outra que não tem. Pensemos por aí no português sujar, em espanhol ensuciar. Sujar, ensuciar. Não estou trabalhando com esses ainda. E para isso, esse recorte foi necessário para que vejam, e os exemplos que eu darei daqui a pouco provarão, como é trabalhoso isso. Porque não se trata, porque o dicionário é o fruto do projeto, mas o estudo em si também é uma explicação desse fenômeno, o que necessariamente resvala para a diacronia. Pode passar, Natival, por favor. Outras fases terão outros objetos, né, de investigação, dentro desse mesmo grande projeto. Então, primeiro, formas que têm prefixos diferentes no espanhol e no português, mas tem alguma diferença semântica. Então, em português eu tenho aparentar,
que pode ser, que pode denotar algo como de ser parentes, né? São aparentados, por exemplo, ou que tem uma aparência de, né, aparenta ter 40 anos, por exemplo. Mas em espanhol temos dois vocábulos para essas duas coisas. Aparentar, que é o sentido de aparenta ter 40 anos, e emparentar ou emparentado, que é parente de. Então, observem que essa correspondência não há uma correspondência absoluta entre aparentar em espanhol e aparentar em português, porque existe outro verbo corradical que é emparentar. Certo? Outros casos também que estudarei são os casos de simples alomorfia. Então, temos sojuzgar, em espanhol, prefixo so, e temos em português subjugar, prefixo sub, uma forma vernacular e outra mais etimologizante, não é? Esse é o segundo caso, que já é outro período da pesquisa, outra etapa. Depois, os casos em que, além da mudança no prefixo, há também alguma mudança afixal. Então, temos em português esquartejar, o sufixo é ege, né? E o prefixo eis. Em espanhol, o prefixo é des, prefixo diferente, mas o sufixo também é is, não é eis. Então, desquartizar e não desquartejar ou algo assim, né? Depois, também, formas que, com e sem prefixo, abaratar e baratear, por exemplo, mas com interfixo. Outras formas de presença e ausência do prefixo, ensuciar, sujar, escalofrio ou calafrio. E, por fim, formas de alomorfia sufixal ou simorfismo sufixal. Então, o primeiro caso, como pubertar em espanhol e puberdade em português, o mesmo sufixo, mas com diferença alomórfica, e casos também de troca de sufixo. Aí já não é prefixo, né? São os sufixos. Por exemplo, em português, amarelado, mas em espanhol, amarillento, né? O sufixo ento. Pode passar, por favor. Então, o projeto traz tudo isso, em suas várias fases. E agora eu trago a tabela, que é o morfemário que eu uso para cada um desses pares. Então, está muito pequenininho aí, mas foi para sintetizar tudo em uma página. Então, vejam a diferença entre acorralar, em espanhol, e encurralar, em português. E aí eu trago os principais sentidos para ver se realmente essa equivalência é absoluta, então seriam sinônimos, ou se há alguma especialização semântica de um deles, algum sentido diferente, alguma acepção diferente, né? Nesse caso, não. Acorralar e encurralar, tanto tem um sentido mais físico quanto metafórico. E trago também o etmo e datação, para ver se surgem na mesma época, se um é empréstimo de outra, etc., se um vem da outra língua, e algumas observações para que eu tenha algum controle desse fenômeno. Então, embora no português seja encurralar, mas é registrado na língua desde o século XVI da forma acurralar, mas que é bem menos frequente. Aí tem outro exemplo que eu não tocarei para não tomar muito tempo. Pode passar, por favor. As questões que nos advêm desse fenômeno, até agora só expliquei qual era o fenômeno, né, com exemplos. O próprio fenômeno traz para a gente várias perguntas. Primeiro por que isso acontece? Qual a causa dessa diferenciação na distribuição desses afixos, tanto prefixos quanto sufixos, em palavras que têm o mesmo radical? A segunda pergunta quando isso começa a ocorrer? É algo de agora ou já estava em sincronias pretéritas dessas línguas? Qual é a sua força motriz ou as suas forças motrizes? O que é que faz com que isso seja impulsionado? E quais são os vocábulos em que esse fenômeno se dá? São perguntas que o projeto e que a pesquisa busca responder. A grande questão que nos vem se a língua mãe, a língua matriz é a mesma, a matriz genolessical, e se dela herdamos claramente unidades de operações, o professora Juliana, o professor Natival e a professora Antônia certamente corroborarão o que eu direi, né, que pelo menos para a derivação, os processos e as unidades para as línguas românicas são basicamente os mesmos do latim, com algumas, claro, com algumas inovações e algumas perdas, mas o centro dessa formação de palavras é muito semelhante quanto a esquemas e quanto a unidades. Já que é assim, por que há formas divergentes na forma, né? Vocábulos divergentes na forma no espanhol e no português? Por que eu digo em espanhol perfeccionar e não aperfeccionar, com prefixo a, como no português aperfeiçoar? Por que eu não digo esfregar em espanhol, mas sim fregar? Já que a base e o étimo desse radical são idênticos, né? Pode passar, por favor. Então, essas são as indagações que vêm.
As constatações são as seguintes. Primeiro, o que já vemos é que há inúmeros vocábulos com essas diferenciações e vocábulos que não são só de um grupo, mas que são de categorias morfolexicalmente diversificadas, né? Segundo aspecto que detectamos é que há fatores histórico-diacrônicos e morfológico-construcionais imbrincados nesse fenômeno. E terceiro, que essa flutuação ou co-ocorrência ou concorrência entre prefixos ou entre sufixos de carga se dá basicamente naqueles que têm uma carga semântica, naqueles que têm uma carga semântica contígua, muito próxima, ou às vezes muito abstratas. Pensemos aí no ad inulativos, né? E isso já é um quadro de variação que vem desde o latim, na maior parte dos casos. Pode passar, por favor, Natival. Eu só trago aqui um quadro de um artigo que foi publicado por Rio Torto e Lopes no ano passado, para que vocês tenham uma ideia da complexidade do fenômeno. Esse quadro, da tipologia semântica para cada uma dessas formas, na verdade, se restringe para aquele fenômeno de palavras corradicais em que em uma língua há um prefixo e na outra língua não há prefixo, como sujar e ensuciar. Eu não fiz ainda todo o espectro para todos os demais quadros de variação e flutuação. São aqueles com prefixos diferentes, por exemplo, né? Então, vejam as diferentes categorias que há. É um trabalho realmente muito árduo, certo? Porque demanda a observação de todas essas nuances. Ok? E esse quadro comprova isso. Para esse artigo que foi escrito, os autores levaram nada menos que 8 meses, avaliando dados somente do português e do castelhano dos séculos 12, 13 e 14. E já deu margem a tanta coisa. Imagine se englobassem também dados do período contemporâneo. Sigamos, por favor. Muito bem, mas por que podemos afirmar tão enfaticamente que esse fenômeno de flutuação, oposição, afixão, concorrência ou co-ocorrência, estejam imersos em fluxos de variação e mudança? É o título da comunicação, não é? Por que dizemos isso desde então? Pela própria observação dos fatos de língua, e os fatos de língua imperam sobre qualquer teoria, né? Primeiro ver os fatos, como nos ensinava nossa saudosa mestra Rosalina Matos de Silva, que em paz descanse. Então, em português eu poderia falar, não me atrevo a acender um cigarro aqui, nesta sessão. Não fumo, mas não me atreveria a acender. Mas em espanhol eu diria, não me atrevo a encender um cigarro aqui. Um cigarrilho, um puro, o que seja. Então, por que essa alteração, essa divergência com palavras que têm o mesmo significado? Claro, porque no latim havia ambas as formas, que significavam já o mesmo. Então, tínhamos o verbo incendere, ou incendere, e o verbo accendere, ou accendere, dependendo da pronúncia, se é eclesiástica ou reconstituída, não é? Ambos verbos no latim significavam a mesma coisa, até a fogo, queimar, iluminar, inflamar, e vinham desse radical candere, que significava ficar alvo, como lembremos aí de algo candente, não é? Um metal candente é que está branco como fogo, que está em um estado de aquecimento que chega a ficar branco. Por isso que candere, perdão, que tem relação com cândidos, né? Com branco. Então, observem que no latim já havia essa flutuação. E as línguas herdam, na sua formação inicial, que é no período medieval, essa dupla possibilidade. E aí, com o tempo, podem escolher uma ou outra. E o que é mais interessante, muitas vezes, tanto no período medieval, o que é mais frequente, como nas sincronias atuais, essa flutuação é mantida. Então, no espanhol medieval, não havia só encender, como temos hoje. Hoje não registramos no espanhol acender. Mas havia uma variação entre encender e acender. O mesmo para o português. Só que na passagem do período medieval para o período contemporâneo, moderno contemporâneo, né, as línguas passam a optar por uma ou por outra. Então, a partir do final do século XV, início do século XVI, já temos aí uma seleção em que o espanhol acena para a forma em e o português acena para a forma em a.
E essas passam a ser, basicamente, as únicas formas utilizadas. Pode passar, por favor. Portanto, o que eu posso dizer é que estamos num quadro de variação e mudança, mais uma vez, como quase em tudo na língua, né? E podemos perceber isso, esse fluxo de variação e mudança, que se dá em morfemas, em afixos, com contiguidade semântica. Então, se dizemos, por exemplo, que o secretário de saúde de uma cidade X, não vou mencionar, porque são tantas, né, onde isso ocorre, que tomaria minha comunicação, superfatura a compra de respiradores, isso é uma descaração ou um descaramento? Eu não vou nem chegar a outros termos, isso seriam coisas bem piores, né? Mas ficamos aí diplomaticamente nesses termos de descaração ou descaramento. O Ais e Vilar apontam, registram apenas descaramento, mas eu que sou taperoense, tenho para mim, pelo que eu ouço, e aqui em Salvador também, que se usa muito mais descaração. E ficaria em dúvida, meu Deus, descaração, descaramento. Eu diria descaração, mas os dicionários em geral registram descaramento. Observem que há essa dupla possibilidade por causa da semântica contígua dos sufixos, que servem para a mesma coisa. Servem para a mesma coisa? Formação de nomes a partir de verbos, né? Com sentido de ação ou efeito, em geral isso. Observem que essa mesma flutuação não seria possível em afixos com carga semântica um pouco mais diferenciada. Então, eu nunca poderia dizer que individualismo e individualista são formas sinonímicas. Tampouco que ex-reitor e vice-reitor são formas equivalentes, não são. Ex-reitor indicará uma coisa e vice-reitor denotará outra, diferentemente de descaração ou descaramento. Entendem, então, como uma carga semântica mais contígua permite com que essa flutuação exista. Isso é algo até um pouco óbvio, né? Contudo, e isso se dá também em muitos casos a flutuação é muito recorrente com prefixos que têm uma carga semântica mais abstrata. Por exemplo, ad, o ad latino em abarcar, pensemos aí que poderia ser abarcar ou embarcar, né? E em. Então, são prefixos com a carga semântica mais abstrata ou mais geral, mais nocionais. Em geral é assim, né? Então, é difícil ter essa flutuação, por exemplo, em prefixos com a carga semântica mais forte, embora haja com intensificadores, com negativos, etc. Com prefixos que denotam negação, etc. Enfim, o problema se torna ainda mais complexo quando pensamos não no uso em uma língua ou em outra. Por exemplo, em português dizemos sujar, em espanhol ensuciar. Então não há suciar em espanhol. Mas em espanhol posso dizer no oír ou desoír. E posso dizer também bissílabo ou dissílabo. Mas qual é o problema aqui? Falo sobretudo desse segundo par. É que, embora em espanhol tenha bissílabo e dissílabo, a forma bissílabo é muito mais frequente que dissílabo. E em português já é o contrário, penso eu. Usamos mais dissílabo que bissílabo, né? Só para dar um exemplo de que o problema é ainda maior quando vemos questões de frequência. Então, o aluno se vê aí, perdoe meu termo, porque é um pouco vulgar, mas no mato sem cachorro. Porque é muito difícil a sistematização de todas essas minúcias, né? Pode passar, por favor. E para trazer uma palha, que já vou terminando, porque creio que já tomei meus 30 minutos, mostro aí como o processo de rastreamento diacrônico desses pares é algo complexo. Porque o pesquisador, nesse caso eu que estou fazendo, para ver como era essa flutuação, tem que ir através dos dados. Eu não posso inventar e pensar, no século XIII era mais encender que acender, em português ou em espanhol. Tenho que ir em corpora, né, para me basear em corpora. Ora, muitas vezes esses corpora não estão determinados pelo século, mas sim pelo ano. Então, eu dou esse exemplo dessa tabela que foi feita através dos dados do Corpus Diacrônico del Espanhol, o CORDE, e do Corpus de Referência del Espanhol Actual, CREA, ambos da Real Academia Espanhola. Observe, isso daí me deu um trabalho tremendo, porque eu tive que verificar, lá aparece ano 1400 e pouco. Isso daí é do século XV. E a forma por forma, só para esse par. Imaginemos, então, todos os pares de flutuação. Sujar, ou em espanhol medieval, suciar e ensuciar, e tantos outros.
Mas deixando de lado o trabalho que dá, né, porque tudo é trabalhoso na vida, a vida é nada fácil, talvez o que seja fácil seja o miojo, que é tão fácil preparar, mas o resto é muito difícil, quase tudo é difícil, sobretudo questões de pesquisa e de estudo, como bem o sabemos todos nós. É, Esse quadro nos mostra que, e é o grande mote para essa minha fala, como esse processo de flutuação está imerso em variação e mudança, não é? Observem, hoje eu só tenho espanhol entender. No século XII, claro, poucos registros, né? Dos próprios textos, inclusive, em vernáculo, eu tenho uma forma, uma ocorrência para entender. No século XIII, eu já tenho aí afender em espanhol, mas com a maior prevalência de entender. No século XIV, essa variação se mantém, sempre com um pouquinho mais para entender, no que diz respeito à quantidade, não é? De ocorrências. No século XV, ainda se mantém, com certo decréscimo quantitativo para a forma em A. Quando chega no século XVI, já temos uma mudança, porque, embora continue em flutuação, observem a disparidade quantitativa. Então, quase 500 ocorrências para entender e 11 para afender. Observe a diferença, então, do que há entre o século XIII e o século XVI. E observem, sobretudo, quando chegamos ao XVII, período moderno, com certeza, outra sincronia da língua. Eu tenho 318 ocorrências para entender e só uma para acender. E a partir do 18, nenhuma para afender na língua espanhola. Então, vemos que essa flutuação, herdada do latim, permanece na sincronia medieval devido a vários fatores. Isso, a doutora Graça Rio Torto e Lopes chegaram a várias razões para isso, a várias explicações, através de releituras de outros autores, poucos, na verdade, que trabalham sobre esses temas, mas, sobretudo, de análises que fizeram sobre essas duas línguas no período arcaico, né? E chegamos à conclusão de que depois há uma regularização, em que há o alçamento de uma forma, nesse caso em detrimento da forma em A. Eu poderia aqui trazer várias outras tabelas para os outros corradicais. Não teria tempo, né? Mas só para que vejamos como é o processo e como dá trabalho fazer isso. Não estou aqui dizendo que o meu trabalho seja mais trabalhoso que o dos outros, nem dos colegas. Longe de mim. Até hoje fico pasmo ao pensar como a professora Antônia trabalhou os compostos no período arcaico. Porque é uma coisa assombrosa trabalhar com isso. E a professora Juliana já tinha falado isso comigo antes, já tínhamos conversado sobre isso. É um trabalho hercúleo, mas para vermos como é um processo complexo, certo? E que vai flutuando na diacronia. Muito bem, podemos passar. Chego então às considerações finais. Eu não vou entrar aqui nas razões para essa flutuação. Na verdade, deixa eu tentar só sintetizá-las muito rapidamente. As razões seriam: primeiro, porque os prefixos possuíam no latim já sentidos muito contíguos, ou, ainda que no latim os sentidos não fossem tão próximos, na passagem para o vernáculo há grande perda de material semântico, ou seja, há abstratizações para esses prefixos, certo? A segunda razão é que essa flutuação, às vezes, é herdada do latim, ou seja, não só os prefixos, mas a própria flutuação entre as formas. O terceiro caso, e a terceira razão, é porque há também efeitos também das bases lexicais, tudo isso não vou entrar nesses aspectos, mas depois o fluxo de variação passando para uma estabilização, ou seja, o alçamento de uma forma em detrimento de outra, se dá sobretudo, e muito provavelmente, certo? Por fatores de tradicionalização morfolexical, como apontam Rio Torto e Lopes, no seu artigo de 2019. Ocorrida no devir histórico, nessa tradicionalização morfolexical, sobretudo a partir dos séculos XV, XVI e XVII, devido àqueles fatores já mencionados pela professora, nos materiais de professora Raul Matos de Silva, de feliz memória, né? A escolarização, incipiente para esse período, mas que depois tem um impulso, né? A publicação das primeiras gramáticas e outros aspectos também. Pois bem, chego às considerações finais e trago três pequenos aspectos, né? Três aspectos pontuais, na verdade, como conclusão. Pontuais, mas que não deixam de ser também gerais sobre o que eu falei. Primeiro, o que vemos, que uma noção imprecisa, o que vimos, na verdade,
uma noção imprecisa por parte de aprendizes dessa proximidade entre português e espanhol, isso tanto para os lusofalantes que tentam aprender espanhol, quanto para os falantes da língua espanhola, os hispanofalantes, né, que tentam aprender o português, essa noção imprecisa, de uma semelhança tomada como equivalência, é um obstáculo gravíssimo à aquisição segura da língua estrangeira. Ponto. Segundo, a segunda consideração, a produção e fossilização de estruturas inexistentes ou agramaticais na língua-alvo decorrem muitas vezes dessa falsa noção. Porque o aluno vê que em espanhol, em português, há cumprir e descumprir, e sabe que em espanhol o verbo cumprir, e diz, então se em português é descumprir, em espanhol é descumplir. E não existe esse verbo, é incumplir. Outro prefixo, carga semântica semelhante, que é negação, né? In e des. Ou se não vê que em português há adinheirado. Então, há endinheirado. E dizer, então, em espanhol será endinheirado, já que dinheiro é dinheiro, mas não é endinheirado, é adinerado. Ou que em português há encurtar, e como em espanhol curto é corto, em espanhol, então, seria encortar, mas não é acortar. Outro prefixo. Então, isso é importante, pensamos nós que essa pesquisa é importante porque não há repertórios léxicos sobre isso. Isso não é trabalhado, esse fenômeno não é trabalhado nos manuais de língua estrangeira. Estou escrevendo um artigo exatamente sobre isso, sobre os novos manuais de ensino de espanhol avaliados positivamente pelo MEC, para distribuição nas escolas, e não há nada sobre isso. Tampouco há muitos estudos ou um dicionário sobre esses fenômenos, sobre essa flutuação, ou sobre essa correspondência ou falta de correspondência. Né? Então, daí a importância dessa pesquisa. Pode passar, por favor, para que eu possa concluir. E, por fim, a última consideração é que vemos que o dicionário, ou melhor, quero esclarecer que o dicionário é sincrônico. O dicionário é para um estudo contemporâneo da língua. Eu não vou trazer nada de diacronia no dicionário em si. Mas para eu explicar isso, estudar o fenômeno, e para esse dicionário ser bom, eu preciso voltar à diacronia. Não tem como eu explicar esse fenômeno se não é através de rotas diacrônicas. Daí vemos a importância do labor histórico, etimológico, até mesmo para estudos ou produtos que não vão ter como resultados aspectos diacrônicos. O dicionário não tem nada a ver com a história da língua, mas a explicação do fenômeno, sim. E a própria feitura do dicionário, sim. Embora o produto dicionarístico, não. Né? Então, vemos que o labor histórico, a etimologia, são muito importantes e licenciam, né, esse labor licencia uma leitura mais segura e pluridimensional do fenômeno linguístico, que sempre mesmo, é plasmado no jogo e na tensão entre variação e mudança, mutação e conservação, novidade e permanência e fluxo e refluxo, como dizia a professora Rosa Virginia Matos e Silva, nossa mestra. Ora, isso mostra, então, como é importante, tanto para um estudo intralinguístico, estudar só o português ou só o espanhol, quanto um estudo entre essas outras línguas, ou mesmo, simplesmente, a aquisição dessas línguas, de uma delas como língua estrangeira. Por favor. Vemos, então, nesse fenômeno que passado e presente se entrecruzam a todo momento, e que o ensino e o estudo de línguas só tem a ganhar com as achegas que o saber histórico, diacrônico e etimológico lhe propiciam. Então, aqui encerro as referências, pode passar, está bem pequenininho aí, depois eu posso passar, e agradeço aí em latim, gracias vobis água, em espanhol, gracias, ou gracias, em galego também, porque já como estou sempre aí no galego e coordeno o CELGA, o Centro de Estudos Galegos, então não posso deixar o galego de lado, graças, e em português, obrigado. Aí está meu e-mail para qualquer contato e fico à disposição. E muito obrigado a todos pela paciência em aturarem essa fala. Obrigado.